Doutor Estranho 2 é um dos filmes com mais potencial de explodir a nossa cabeça depois de Vingadores Ultimato. Ele tem multiverso da loucura no nome, poxa! E assim como aconteceu com Homem-Aranha 3, as filmagens dele também vão começar agora. Nós recebemos a confirmação através dos stories de uma dublê da Marvel, a Ceci Eyes, que já foi dublê tanto da Viúva Negra no filme dela, quanto da Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate, em Guerra Infinita e em Ultimato. E o que isso significa é que em breve podem começar a vazar coisas, imagens, detalhes desse filme por aí. Rumores nós já temos vários. Há quem diga que o Deadpool, várias versões de Homem-Aranha, incluindo Tobey Maguire e Andrew Garfield, além de um Homem de Ferro interpretado pelo Tom Cruise, podem aparecer. Já falei sobre alguns desses rumores aqui no canal, vou deixar o vídeo para você assistir depois. Mas vamos aproveitar agora para descobrir o que sabemos com certeza sobre esse filme, que por si só já é incrível. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e deixa eu te pedir para se inscrever logo nesse canal se você não for inscrito e se tornar um Loquia também. A gente está sempre conversando sobre o mundo de super-heróis aqui. Eu adoraria mesmo ter a sua companhia aqui em todos os vídeos. Se inscreveu? Muito obrigado, bora continuar. Uma das certezas mais empolgantes que temos sobre Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura é a de que o filme será conectado à série WandaVision do Disney+. De alguma forma, a Feiticeira Escarlate vai aparecer no filme do Mago Supremo. Considerando que o Kevin Feige, diretor criativo da Marvel, afirmou que em WandaVision a Wanda finalmente se tornará a Feiticeira Escarlate de verdade, que cá entre nós tem uma má fama nos quadrinhos, uma vez que sim, ela foi uma integrante dos Vingadores e uma grande heroína, mas também causou muitos problemas e caos, porque ela é instável mentalmente. Então, se tornar a Feiticeira Escarlate significa que ela vai se tornar um grande perigo também? Dessa forma, o Doutor Estranho é a pessoa perfeita para ajudar a Wanda a dominar a magia do caos, que a propósito ela controla naturalmente. Talvez ele até apareça para tentar resolver um problema que ela causa sem querer na série, alguma coisa assim. Existe a teoria de que em WandaVision a feiticeira abre as portas para o multiverso, em Homem-Aranha 3 o Peter lida com as consequências disso, e depois em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, o Stephen Strange tem que resolver essa bagunça toda. Mas isso é só uma teoria, porque originalmente isso veio do Jeremy Conrad, um jornalista que publica várias notícias falsas no blog dele, inclusive foi até banido da comunidade da Marvel Studios no Reddit. Por que ele foi banido? Porque ele não era uma fonte nada confiável. Eu já vi até pessoas dizendo por aí que ele era produtor da Marvel, mas não é. Ele é só um cara que publica muitas notícias bombásticas no blog dele. A maioria dessas notícias bombásticas nunca se confirma a verdade. Mas o que sabemos com certeza é que a Feiticeira Escarlate vai estar lá. E junto dela também vamos ter o retorno do Wong, o grande ajudante do Stephen. E também o retorno do Barão Mordo. Muito se falou sobre o Pesadelo ser o grande vilão do filme, mas é provável que o Barão Mordo seja o início de toda a treta. Isso porque nos quadrinhos o Mordo se torna um dos grandes vilões do Mago Supremo. E se você lembra bem do finalzinho do primeiro filme do Doutor Estranho, o Barão Mordo decide se virar contra todos os magos. Ele se separa do Stephen e do Wong e aparece nas cenas pós-créditos retirando a capacidade de usar a magia de um cara que apareceu bem antes no filme. Agora, tudo pode se unir. Olha só o quão interessante o filme pode ficar, cara, mesmo sem o Homem-Aranha nem Deadpool. Uma sinopse do filme que saiu em vários portais, não dá pra dizer que é oficial, mas pode ser considerada de certa forma confiável, conta o seguinte: depois dos eventos de Vingadores Ultimato, Dr. Stephen Strange continua suas pesquisas sobre a Joia do Tempo, mas um velho amigo virado inimigo põe um fim a seus planos e faz o Doutor Estranho liberar um mal inenarrável. Então olha só, primeiro a Joia do Tempo voltou. Como? Algum paradoxo temporal, será? Ou então o Doutor Estranho estava pesquisando sobre a joia sem ter mais a joia? Também é possível.
Agora, esse inimigo que aparece certamente é o Barão Mordo. E nós já vimos o que o Mordo fez. Tirou a habilidade de usar magia do cara lá. E ele pode fazer a mesma coisa com o Doutor Estranho. Imagine então o Doutor Estranho incapaz de usar magia mais. E por isso o multiverso fica vulnerável, possibilitando a fuga desse mal inenarrável que a sinopse descreve. É muito fácil imaginar onde a Feiticeira Escarlate entra aí. Nesse caso, ela não chegaria no filme como uma descontrolada, mas sim como a pessoa que vai ser ensinada pelo Doutor Estranho a usar magia, já que afinal de contas ele não estaria mais podendo usar. É quase como se a Wanda se tornasse momentaneamente a Maga Suprema, pelo menos até o final do filme, onde eu espero que o Stephen Strange recupere os seus poderes. Originalmente o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura iria sair em 7 de maio de 2021, porém a Disney teve que adiar várias produções dela, então agora está marcado para 25 de março de 2022, ou seja, ele vai sair depois de Viúva Negra. Nossa, que vontade de ver Viúva Negra, a gente tá esperando tanto. Os Eternos, Shang-Chi, Homem-Aranha 3 e Thor 4 Amor e Trovão ainda. Dá quase pra gente dizer que Doutor Estranho vai fechar um ciclo de filmes. Rolou uma mudança de diretores também, porque o Scott Derrickson, que dirigiu o primeiro filme, ele se afastou da direção e vai continuar só como produtor executivo, ou seja, uma das pessoas que põe a grana pro filme acontecer. Enquanto isso, quem entrou para dirigir foi o Sam Raimi, conhecido originalmente por terror de baixo orçamento e pela trilogia clássica do Homem-Aranha, o que já provoca ainda mais especulações de todo mundo sobre o que vai acontecer no filme. O nome Multiverso da Loucura é uma referência direta ao conto de horror cósmico do H.P. Lovecraft chamado Nas Montanhas da Loucura, então com certeza o filme vai ter elementos fortes de terror. Por isso mesmo o Pesadelo parece o vilão mais provável de aparecer. Mas e quanto ao Aranhaverso? Ou os X-Men? Uma vez que o Doutor Estranho 2 vai comprovadamente mexer com realidades diferentes, pode mesmo ser a porta de entrada para vários conceitos novos nos filmes da Marvel Studios. O primeiro deles, por exemplo, é os mutantes. Agora que os direitos dos X-Men foram adquiridos pela Disney, fica a dúvida de como a empresa vai adicionar os personagens no seu universo. Afinal, imagina, se simplesmente disserem que os X-Men e os mutantes existiam desde sempre, por que é que eles não lutaram em Vingadores Ultimato? E como a gente sabe, na história da Marvel existem mutantes desde o início da humanidade. O vilão Apocalipse nasceu lá no Antigo Egito, por exemplo. Tudo isso se resolveria se fosse estabelecido que os mutantes vieram de uma realidade paralela. Ou, mais louco ainda, que durante Doutor Estranho 2, o universo principal dos filmes vai ser alterado. E aí, de repente, os mutantes sempre existiram. Faz de conta que sempre existiram. Olha, isso tem um grande potencial de dar um nó na nossa cabeça. Mas o mesmo vale se confirmarem outras realidades paralelas, onde outros Homens-Aranha balançam em suas teias aí por Nova York. O que escancaria com certeza as portas para o Aranhaverso. E claro, o filme pode deixar o Deadpool fazer parte do universo cinematográfico da Marvel também, finalmente. Muitas coisas que ainda não estão confirmadas podem acontecer e tudo vai começar com WandaVision. E quer saber mais? O final de WandaVision vai explodir as nossas cabeças e eu falei sobre tudo que pode acontecer nesse outro vídeo aqui do lado. Tudo baseado nas fontes originais, viu? Nos quadrinhos. É só clicar aqui do lado e curtir e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima, hein? Ó, se vê na próxima.